Alegria de verdade. Agitando a sua tarde. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Girando com a notícia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Muito bem, nós vamos estar aí no Giro da Notícia, trazendo informação aí para você sobre as 5 profecias, né, para esse ano 2026. Vamos estar compartilhando com você a partir de agora, né? Tivemos um pequeno probleminha, mas já resolvido, então vamos aí com a notícia. Vamos lá. Qual é o destino profético dos Estados Unidos? Não há dúvida de que os Estados Unidos são atualmente a nação mais influente e poderosa do mundo. Graças a esta nação, muitas coisas boas foram realizadas, com impacto global, e de alguma forma Deus usou os Estados Unidos para cumprir seus propósitos, especialmente em relação a Israel. No entanto, além disso, os Estados Unidos também entraram em declínio moral e espiritual, o que, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde poderá pôr fim à sua supremacia como potência mundial. Assim, amados irmãos, considerando tudo isso, gostaria de apresentar a vocês 5 profecias que predizem a queda dos Estados Unidos. Convido você a assistir a este vídeo até o final, pois o que vou revelar é uma profecia do livro de Daniel, que antecipa a ascensão de 10 potências mundiais, das quais os Estados Unidos não fariam parte. Seu filho gosta de passar bastante tempo na frente da tela, seja jogando videogames ou assistindo desenhos animados? Então, os cursos de habilidades de... Antes de prosseguirmos, diga-nos, você acha que os Estados Unidos algum dia deixarão de ser uma potência mundial? Compartilhe sua opinião conosco. Ela é muito importante e a valorizamos bastante. Vamos começar. Número 1. Orgulho nacional. Um dos padrões mais consistentes de julgamento contra as nações na Bíblia é o orgulho nacional institucionalizado. Não se trata de identidade cultural ou sentimento patriótico, mas de um sistema estatal que atribui seu poder, expansão e segurança exclusivamente a si mesmo. As Escrituras apresentam esse padrão claramente em Isaías, capítulo 10, versículo 13, que diz: Pois ele disse: Pelo poder da minha mão eu o fiz, e pela minha sabedoria, porque fui prudente. Destruí os territórios dos povos e saqueei os seus tesouros, e como um homem poderoso, derrubei aqueles que estavam assentados no poder. A passagem descreve uma potência que atribui seu domínio exclusivamente à sua própria força militar, política e intelectual, sem reconhecer limites morais ou uma autoridade superior. A linguagem é direta, estatista e estratégica, não simbólica. De uma perspectiva bíblica, o orgulho nacional manifesta-se em políticas expansionistas e na convicção de ter o direito de intervir e decidir o destino de outros povos. Isaías ensina que o julgamento divino não vem na fraqueza, mas no auge do poder, quando a supremacia parece irreversível. Esse padrão se repete na história bíblica. Egito, Assíria e Babilônia compartilharam a mesma narrativa de autossuficiência e centralidade, e todos foram, em última análise, julgados. Os Estados Unidos manifestam esse tipo de orgulho, antes de tudo, em sua narrativa fundadora. Desde suas origens modernas, o país se concebeu como um experimento excepcional. Não apenas mais uma nação, mas uma nação destinada a ser um exemplo para todas as outras. Essa ideia não é marginal. Ela está presente em sua história, sua educação e seu discurso político.
O conceito de excepcionalismo americano não é uma invenção religiosa ou conspiratória. É um termo acadêmico usado por historiadores e cientistas políticos. Define a crença de que os Estados Unidos são moralmente distintos, historicamente superiores e destinados a liderar. Os Estados Unidos possuem o maior e mais avançado aparato militar do mundo. Suas forças são projetadas para operar simultaneamente em múltiplas regiões, com capacidade para implantação rápida, ofensiva e sustentada. Seu domínio terrestre, aéreo e naval permite que intervenha a grandes distâncias de seu território, controle rotas estratégicas e mantenha uma presença permanente em áreas-chave. Esse poder se baseia em tecnologia avançada, sistemas de inteligência, armamento autônomo e um arsenal nuclear capaz de destruir cidades inteiras. A força militar não é apenas utilizada, mas também exibida e normalizada como um elemento central de sua projeção global e influência internacional. Na frente econômica, os Estados Unidos expressam orgulho nacional por terem construído um sistema onde sua moeda funciona como uma referência global. O dólar não é apenas uma moeda nacional, é um instrumento de poder internacional. Isso permite influenciar outras economias, impor sanções a países e manipular mercados. Na esfera cultural, os Estados Unidos exercem uma influência sem precedentes. Cinema, música, moda, idioma, valores sociais e estilos de vida são exportados globalmente. Essa influência não é neutra. Ela molda aspirações, redefine identidades e estabelece o que é considerado moderno ou aceitável. O orgulho nacional também se reflete nos avanços científicos e tecnológicos. Os Estados Unidos lideram em áreas-chave como exploração espacial, inteligência artificial, biotecnologia e desenvolvimento digital. Outro aspecto frequentemente negligenciado é o orgulho simbólico. A bandeira, os juramentos, os hinos, os rituais públicos e os monumentos nacionais reforçam uma identidade profundamente ligada à ideia de grandeza histórica. Toda nação tem símbolos, mas no caso dos Estados Unidos, esses símbolos estão explicitamente associados à liderança mundial e a um destino excepcional. Em nível social, o orgulho nacional se manifesta na convicção de que o estilo de vida americano representa o ápice da realização humana. O chamado sonho americano não é apenas uma aspiração econômica, é uma narrativa global de sucesso e superioridade cultural. Na Bíblia, quando uma nação se torna o ideal absoluto, ela entra na zona do julgamento. Mesmo na esfera religiosa, os Estados Unidos exibem uma forma particular de orgulho. A ideia de que Deus abençoa automaticamente a nação por causa de sua identidade histórica tem sido usada no discurso público há décadas. A Bíblia mostra que o julgamento começa quando uma nação deixa de se ver como limitada, quando acredita que sua história não pode terminar, seu sistema não pode falhar e seu modelo não pode ser substituído. Isaías não anuncia destruição imediata. Ele anuncia desgaste, confusão, perda de rumo e declínio progressivo. O julgamento começa quando o poder deixa de corrigir e passa a se justificar. Este é o primeiro padrão profético aplicado aos Estados Unidos a partir de uma perspectiva abrangente, realista e verificável. Não se trata de um ataque, mas sim de uma análise histórico-profética baseada em fatos observáveis. Eu tô aqui com a fatura de cartão de crédito de 3 amigos que dizem que não conseguem acumular milhas para viajar de graça. Essa aqui é a fatura da Ana. Número 2. Injustiça social. O segundo padrão profético de julgamento contra as nações, segundo a Bíblia, surge quando a prosperidade econômica cresce, enquanto a justiça social se deteriora. Este princípio não se baseia na pobreza generalizada, mas na desigualdade estrutural, em sistemas que produzem riqueza em larga escala, ao mesmo tempo que corroem a equidade, a verdade jurídica e a proteção dos vulneráveis. O profeta Amós descreve esse padrão com precisão histórica. Amós capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: Portanto, visto que oprimem os pobres e lhes tomam o fardo do trigo, construíram casas de pedra lavrada, mas não habitam nelas. Vocês plantaram belas vinhas, mas não querem beber do seu vinho. Pois eu conheço as suas muitas transgressões e os seus grandes pecados. Sei que vocês oprimem os justos, aceitam subornos e negam justiça aos pobres nos tribunais.
O quadro é claro. O julgamento não decorre da falta de desenvolvimento, mas sim do fato de que esse desenvolvimento foi construído sobre a opressão indireta, a corrupção legal e a exclusão sistemática dos pobres. Esse padrão se mostra surpreendentemente claro na estrutura moderna dos Estados Unidos. Não se trata de uma nação empobrecida nem de uma sociedade estagnada. É a economia mais poderosa da história moderna, com uma capacidade sem precedentes de criação de riqueza. No entanto, essa prosperidade coexiste com uma desigualdade estrutural que continua a aumentar. A riqueza não só está concentrada, como também se reproduz dentro dos mesmos setores, enquanto grandes grupos sociais ficam presos em ciclos de endividamento, precariedade e dependência permanente. Em termos bíblicos, esse fenômeno corresponde exatamente à imagem de Amós. Infraestrutura avançada, expansão urbana, crescimento tecnológico e luxo são visíveis, mas inacessíveis a milhões de pessoas que sustentam o sistema com seu trabalho. As Escrituras nunca condenam a riqueza em si. Elas condenam a prosperidade que cresce dissociada da justiça. Um dos pontos mais sérios do texto profético é a sua denúncia direta dos tribunais. Amós não acusa ladrões comuns. Ele acusa um sistema judicial que deixou de proteger os fracos e passou a favorecer os fortes. Nos Estados Unidos, embora o sistema jurídico seja sofisticado e tecnicamente avançado, a realidade mostra que o acesso à justiça depende em grande parte do poder econômico. A qualidade da defesa, a duração dos processos, os recursos e os acordos extrajudiciais estão diretamente relacionados aos recursos disponíveis. O resultado é um sistema de justiça de duas classes. Os ricos negociam, os pobres cumprem suas penas. Isso não é uma afirmação ideológica, é um fato observável. Amós descreve exatamente esse cenário quando afirma que o pobre homem é levado a perder seu caso no tribunal, não por falta de verdade, mas por falta de poder. Outra característica distintiva da injustiça social bíblica surge quando o sistema começa a punir o status social em vez da conduta moral. Nos Estados Unidos, grandes segmentos da população vivem sob vigilância constante. Infrações menores, frequentemente ligadas à pobreza estrutural, recebem punições desproporcionais. Multas impagáveis, reincidência forçada, antecedentes criminais permanentes e encarceramento em massa criam um ambiente onde escapar da pobreza se torna legalmente mais difícil do que permanecer nela. A Bíblia adverte contra esse modelo. O juízo profético é desencadeado quando a lei deixa de restaurar e passa a perpetuar a exclusão. Quando a punição substitui a correção e a sanção substitui a misericórdia, a nação entra em um período de avaliação moral. Um elemento ainda mais delicado é a transformação do sistema prisional em uma indústria. Embora as nações antigas não tivessem esse modelo, o princípio bíblico é o mesmo. Amos denuncia estruturas que lucram financeiramente com o sofrimento humano. Os Estados Unidos mantêm uma das maiores populações carcerárias do mundo. E em muitos casos, o encarceramento não visa a reabilitação, mas sim a gestão lucrativa dos corpos dentro de um sistema fechado. De uma perspectiva bíblica, isso constitui uma ruptura direta com o princípio da justiça restaurativa. A lei, segundo as Escrituras, tem o propósito de corrigir, proteger e restaurar. Quando começa a explorar a injustiça, deixa de ser justiça. O julgamento profético não se limita às fronteiras nacionais. Os profetas avaliam as nações pelo impacto do seu poder para além do seu território. Os Estados Unidos utilizam seu poder econômico para impor sanções, bloqueios e restrições que afetam diretamente as populações civis de outros países. Embora essas medidas sejam apresentadas como ferramentas políticas, suas consequências recaem sobre os setores mais vulneráveis. Na Bíblia, quando uma nação usa seu poder econômico para oprimir indiretamente outros povos, ela passa a ser alvo do escrutínio divino, não por causa de uma intenção declarada, mas por causa do efeito real. O ponto mais perigoso não é a existência da injustiça, mas sim a sua normalização. Quando a desigualdade deixa de chocar, quando é explicada como inevitável ou necessária, o processo de julgamento já começou. Amos não anuncia destruição imediata, anuncia perda.
perda de legitimidade, decadência interna, fratura social. As casas permanecem, mas não geram estabilidade. Os vinhedos produzem, mas não produzem alegria. O sistema continua a funcionar, mas perdeu seu fundamento moral. Segundo a Bíblia, a injustiça social não provoca julgamento por meio de emoção divina, mas sim por meio de um colapso interno. Quando uma nação permite que sua prosperidade avance enquanto sua justiça retrocede, o julgamento não precisa mais vir de fora. Ele começa de dentro. Número 3. Violência sistêmica. Na Bíblia, o derramamento de sangue não se limita à guerra aberta. Os profetas usam esse conceito para descrever sistemas onde a violência se torna estrutural, repetitiva e normalizada. Uma nação entra em provação quando o derramamento de sangue deixa de ser uma exceção trágica e se torna um componente constante do funcionamento social, político ou econômico. O profeta Isaías descreve esse padrão em linguagem direta. Em Isaías, capítulo 1, versículo 15, ele diz: "Quando estenderes as tuas mãos, esconderei os meus olhos de ti. Mesmo que multipliques as tuas orações, não as ouvirei, porque as tuas mãos estão cheias de sangue." Deus declara que não ouve as orações de uma nação porque as suas mãos estão cheias de sangue. O texto não se refere a um único evento de guerra, mas a um acúmulo histórico de violência não resolvida. Em linguagem profética, o sangue representa vidas humanas destruídas por decisões institucionais. Esse padrão surge quando a violência deixa de ser reativa e se torna um método. Quando o uso da força não é mais apenas uma resposta a ameaças. Em vez disso, ela sustenta interesses, controla territórios ou preserva sistemas de poder. Nesse ponto, a nação deixa de gerir a violência e passa a produzi-la. Os Estados Unidos se encaixam nesse padrão em vários níveis estruturais. Na frente militar, participaram direta ou indiretamente de conflitos armados durante grande parte de sua história moderna. Sua presença militar não é episódica, mas permanente. Bases, frotas, destacamentos estratégicos e operações secretas são parte integrante de sua política externa. A guerra não é uma anomalia, é uma ferramenta prontamente disponível. O uso da força militar dos Estados Unidos teve um impacto direto sobre as populações civis em diversas regiões do mundo. Embora muitas intervenções sejam apresentadas sob o pretexto de segurança ou defesa, o resultado histórico inclui milhões de mortos, deslocados internos, feridos e sociedades desestabilizadas. Olha tudo que você vai receber com o melhor pacote de ferramentas de inteligência artificial do Brasil. Você vai ter acesso ilimitado. De uma perspectiva bíblica, a responsabilidade não é medida apenas pela intenção declarada, mas pelo efeito cumulativo. No âmbito interno, a violência também assume formas sistêmicas. Os Estados Unidos apresentam níveis significativamente mais elevados de violência armada do que outros países desenvolvidos. A disponibilidade massiva de armas, combinada com tensões sociais, produz um cenário onde a morte violenta é uma constante no cotidiano. Escolas, ruas, espaços públicos e lares têm sido cenários recorrentes de derramamento de sangue. A Bíblia identifica esse fenômeno como um sinal de profunda desordem moral. Em Jeremias, capítulo 7, versículo 6, o profeta relaciona diretamente a violência interna com o julgamento nacional, observando que quando uma sociedade derrama sangue inocente em seu próprio território, sua deterioração espiritual e social se acelera. Outro aspecto relevante é a violência institucional. O uso excessivo da força por parte das forças de segurança, especialmente contra comunidades específicas, tem sido amplamente documentado. Mortes repetidas durante intervenções policiais refletem um padrão que vai além de erros individuais. Trata-se de um modelo operacional em que o uso de força letal se torna a resposta frequente. Em termos bíblicos, isso está em consonância com a denúncia profética contra as cidades que são construídas com sangue, conforme declarado em Abacuque, capítulo 2, versículo 12. O texto não fala de assassinato ritual, mas de estruturas que mantêm a ordem através da violência contínua. A violência econômica também faz parte do derramamento de sangue na linguagem profética.
decisões que empurram comunidades inteiras para condições de miséria. O abandono dos cuidados de saúde ou a falta de acesso a recursos vitais básicos são considerados formas indiretas de destruição da vida. Quando um sistema permite que pessoas morram por causas evitáveis enquanto protege lucros estruturais, a Bíblia classifica isso como culpa coletiva. Em nível internacional, a utilização de sanções econômicas que afetam diretamente as populações civis constitui outro nível de violência sistêmica. Embora não utilizem armas visíveis, essas medidas geram escassez, deterioração das condições de saúde e aumento da mortalidade em setores vulneráveis. Os profetas incluem esse tipo de opressão no conceito de sangue derramado, porque produz uma morte lenta e cumulativa. Um elemento-chave na avaliação bíblica é a normalização. Quando a violência se torna uma estatística, quando a morte se torna um número e não uma tragédia, a consciência nacional se endurece. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 10, Deus declara que o sangue clama da terra. O clamor não ocorre quando a violência é reconhecida, mas quando é ignorada. A Bíblia mostra que o julgamento começa quando uma nação se acostuma com a violência e deixa de vê-la como um sinal de alerta. Não começa com a destruição repentina, mas com a perda de sensibilidade, a fragmentação social e o endurecimento das instituições. Número 4. Inversão moral institucionalizada. Na Bíblia, um dos indicadores mais precisos do julgamento de uma nação não é a derrota militar ou o colapso econômico, mas a inversão oficial dos valores morais. Esse padrão surge quando uma nação redefine publicamente o que considera bom e ruim, justo e injusto, certo e errado. Não se trata de pecados individuais, mas de uma mudança estrutural nos padrões morais coletivos. O profeta Isaías expressa isso claramente em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, que fazem do amargo doce e do doce, amargo amargo. A linguagem é institucional, não pessoal. Ela descreve um ambiente onde a confusão moral deixou de ser a exceção e se tornou a norma aceita. Esse padrão é especialmente relevante no caso dos Estados Unidos devido às suas origens históricas. Diferentemente de muitos impérios antigos, os Estados Unidos foram fundados sob uma visão de mundo profundamente influenciada pela Bíblia. Não como uma teocracia formal, mas como uma república baseada em princípios morais judaico-cristãos amplamente reconhecidos por seus fundadores. Os primeiros colonizadores, especialmente os puritanos e os reformadores protestantes, entendiam a Bíblia como uma base ética para a vida pública. Sermões, documentos fundadores e declarações iniciais refletem uma convicção compartilhada. A liberdade só poderia ser sustentada se fosse acompanhada de virtude moral. Os seres humanos eram vistos como moralmente falhos e, portanto, o poder tinha que ser limitado, supervisionado e sujeito a princípios superiores. Durante grande parte de sua história inicial, os Estados Unidos acreditaram que a estabilidade nacional dependia da moralidade de seus cidadãos. A lei, a educação e a ordem social pressupunham a existência de um bem e um mal objetivos. A Bíblia não era um símbolo cultural decorativo, mas uma referência ética que moldava a consciência nacional. No entanto, o padrão bíblico mostra que o julgamento não começa quando uma nação nunca conheceu a verdade, mas quando se afasta progressivamente dela. No caso americano, a mudança moral não ocorreu abruptamente. Foi gradual, institucional e sistemática. Com o tempo, a Bíblia deixou de ser uma referência moral central para se tornar uma questão privada. Depois, passou de uma questão privada para uma expressão cultural opcional. Finalmente, de expressão opcional a fonte considerada problemática na esfera pública. Essa mudança não foi apenas social, mas também jurídica, educacional e cultural. No campo jurídico, as decisões judiciais começaram a redefinir comportamentos historicamente considerados prejudiciais como direitos inquestionáveis, enquanto os princípios éticos tradicionais foram reclassificados como discriminatórios ou retrógrados. A mudança não foi apresentada como abandono moral, mas como progresso social.
A linguagem técnica substituiu a linguagem ética. No sistema educacional, os critérios morais objetivos foram substituídos por abordagens relativistas. O bem e o mal deixaram de ser categorias estáveis e passaram a depender de percepções individuais. A Bíblia identifica esse fenômeno como confusão moral coletiva, não como progresso. Em termos culturais, a indústria do entretenimento desempenhou um papel central. Comportamentos autodestrutivos, violência, promiscuidade, o abuso de poder e a corrupção começaram a ser retratados como normais, desejáveis ou até mesmo heróicos. Ao mesmo tempo, valores como autocontrole, fidelidade, responsabilidade familiar e temor a Deus passaram a ser vistos como opressivos ou irrelevantes. Dado que os Estados Unidos são o principal exportador mundial de conteúdo cultural, esse investimento moral não se limitou ao seu território. Suas narrativas influenciam valores, aspirações e modelos de comportamento em escala global. Em termos bíblicos, isso amplifica a responsabilidade histórica da nação. A mudança linguística não é neutra. Na Bíblia, alterar a linguagem é uma forma de alterar a consciência coletiva. Quando as palavras perdem a precisão moral, a responsabilidade se dilui. O padrão profético também inclui a inversão do prestígio social. Aqueles que defendem os princípios éticos tradicionais tornam-se marginalizados, ridicularizados ou socialmente condenados. Enquanto comportamentos anteriormente questionados recebem validação institucional, Isaías descreve esse fenômeno como um sinal avançado de declínio nacional. Historicamente, nenhuma nação que institucionalizou esse investimento moral conseguiu manter sua coesão interna a longo prazo. O resultado não foi a destruição imediata, mas sim a fragmentação social, a polarização extrema e a perda de uma identidade comum. Número 5. A apostasia institucional nas mega-igrejas. Na Bíblia, a apostasia não é definida como o desaparecimento da religião, mas como sua alteração interna. Os textos proféticos e apostólicos descrevem um cenário em que a estrutura religiosa permanece ativa, visível e massiva, mas seu conteúdo doutrinal é modificado para se adaptar às expectativas culturais da época. O apóstolo Paulo adverte sobre esse fenômeno na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, quando descreve um estágio histórico em que o ensino bíblico deixa de ser tolerado e é substituído por mensagens destinadas a agradar o público. O texto enfatiza não a perseguição externa, mas a transformação interna da mensagem cristã. Esse padrão se manifesta claramente na ascensão e expansão das mega-igrejas modernas, especialmente nos Estados Unidos. Essas instituições atraem milhares de participantes, possuem orçamentos vultosos, estruturas organizacionais complexas, plataformas digitais globais e enorme influência cultural. Seu alcance não é local, é internacional. O tamanho, por si só, não constitui apostasia. O padrão surge quando o crescimento numérico começa a influenciar o conteúdo doutrinário. Nesse ponto, o ensino deixa de girar em torno do texto bíblico e passa a ser organizado em torno da experiência emocional do público. Em muitas mega-igrejas americanas, o papel do professor bíblico foi deslocado. A exposição sistemática das escrituras, a análise contextual e o treinamento doutrinário foram substituídos por breves discursos motivacionais. O texto bíblico não é explicado, mas citado de forma fragmentária para sustentar ideias previamente construídas. Essa lacuna doutrinária foi preenchida pelo chamado Evangelho da Prosperidade, um movimento que redefine o propósito do cristianismo. Nesse modelo, a fé não visa mais a transformação moral ou a conformidade com Cristo, mas a obtenção de sucesso material, estabilidade financeira, influência social e bem-estar emocional. Os pregadores da prosperidade não se caracterizam por um ensino bíblico profundo, mas por uma pregação emocional, repetitiva e extremamente simplificada. Conceitos centrais do cristianismo histórico, como pecado, arrependimento, cruz, santidade, juízo e obediência, são minimizados ou eliminados do discurso público. A fé é apresentada como uma ferramenta para gerar resultados. Deus é retratado como um meio para alcançar objetivos pessoais. A mensagem se concentra em afirmações positivas, visualização,
decretos verbais e promessas de progresso individual. De uma perspectiva bíblica, isso constitui uma distorção do evangelho original. Outra característica observável é a normalização da mundanidade. Os valores do sistema dominante são incorporados sem resistência. O sucesso financeiro é apresentado como um sinal inequívoco de espiritualidade. A fama é interpretada como aprovação divina. O luxo pastoral é justificado como um testemunho de bênção. A Bíblia, no entanto, nunca estabelece a prosperidade material como medida de fidelidade espiritual. O culto também é afetado. Em muitas mega-igrejas, o culto assume um formato cuidadosamente produzido, semelhante a um espetáculo. Iluminação, música, cenografia e narrativa visual assumem o protagonismo. A ênfase passa do conteúdo teológico para o impacto sensorial. A experiência substitui o ensino. Este modelo produz comunidades altamente estimuladas emocionalmente, mas com baixo nível de formação doutrinária. Os fiéis reagem intensamente, mas carecem de discernimento bíblico. As igrejas estão cheias, mas com uma compreensão superficial da fé cristã. Devido à posição dos Estados Unidos como centro de produção cultural e religiosa, esse modelo não se restringe às suas fronteiras. Pregadores, livros, música. Conferências e formatos da igreja são exportados para outros países. A América Latina, a África, a Ásia e a Europa adotaram estruturas, linguagem e mensagens originárias desse contexto. O impacto é inegável. Igrejas locais imitam o estilo, mas não desenvolvem um ensino bíblico sólido. O discipulado é substituído por eventos, a formação por motivação, a profundidade por popularidade. A fé torna-se dependente de encorajamento constante. Historicamente, sempre que a igreja priorizou a aceitação cultural e o crescimento visível em detrimento da fidelidade doutrinária, ela perdeu sua função profética. A Bíblia mostra que a apostasia institucional não elimina a religião. Ela a esvazia de conteúdo transformador. Amados irmãos, a Bíblia não apresenta o julgamento das nações como um ato repentino ou como um castigo arbitrário. Ele descreve isso como um processo histórico identificável, composto por padrões que se repetem precisamente ao longo do tempo. O Egito, a Assíria, a Babilônia e outras potências antigas não caíram por falta de poder, mas sim devido ao acúmulo progressivo de decisões que corroeram seus fundamentos morais, sociais e espirituais. Ao longo desta análise, 5 padrões bíblicos de julgamento foram examinados e comparados com a estrutura histórica e atual dos Estados Unidos. O orgulho nacional institucionalizado, a injustiça social estrutural, a violência sistêmica, a inversão moral oficial e a apostasia religiosa institucional não aparecem na Bíblia como eventos isolados, mas como sinais recorrentes que antecedem o declínio das grandes potências. Os Estados Unidos não são avaliados aqui como uma nação única ou excepcional em seu destino, mas como parte da mesma estrutura bíblica aplicada a todas as potências que alcançaram influência global. As Escrituras afirmam que quanto maior a influência de uma nação, maior sua responsabilidade histórica. O poder amplifica tanto o bem quanto as consequências do mal. Esta análise não se baseia em teorias da conspiração ou previsões ultrapassadas. Não afirma um colapso iminente, nem descreve cenários apocalípticos específicos. O método aplica simplesmente o mesmo método bíblico usado para analisar impérios antigos a uma superpotência moderna, utilizando critérios observáveis e padrões documentados. A Bíblia mostra que o julgamento nem sempre se manifesta como destruição repentina. Em muitos casos, ele começa com decadência interna, perda de coesão, confusão moral e colapso social. Fale com a Renascer no WhatsApp 9898731. A prosperidade permanece, mas deixa de gerar estabilidade. Girando com a notícia. A religião persiste, mas perde seu poder transformador. Historicamente, nenhuma nação que exibisse simultaneamente esses padrões conseguiu sustentar sua hegemonia a longo prazo. O colapso nunca veio primeiro de fora. Tudo sempre começou de dentro. Este documentário não busca condenar nem glorificar nenhuma nação. Seu propósito é mostrar que a Bíblia não fala apenas do passado e do indivíduo, mas também dos ciclos históricos que regem a ascensão e a queda dos poderes humanos. A este respeito,
gostaria que considerássemos que, de acordo com a profecia bíblica, os Estados Unidos não serão uma potência dominante durante o fim dos tempos. E tudo isso indica que sua queda pode ocorrer a qualquer momento. Em Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, lemos: Depois disso eu vi nas visões da noite, e eis que surgiu uma quarta besta, terrível e espantosa, e extremamente forte, que tinha grandes dentes de ferro. Devorou, esmagou e pisoteou os restos com os pés. Era muito diferente de todos os animais que eu tinha visto antes e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que surgiu outro chifre pequeno no meio deles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz diante dele. E eis que esse chifre tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Amados irmãos, esta passagem nos coloca em uma visão profética, onde o profeta contempla o desenvolvimento e a culminação dos poderes mundiais a partir da perspectiva divina. As bestas que emergem do mar representam impérios que se erguem em meio às nações, e o próprio texto confirma que essas bestas simbolizam reinos. Dá-se especial atenção à quarta besta, descrita como terrível, horrenda e extremamente forte, com grandes dentes de ferro, capaz de devorar, esmagar e destruir tudo em seu caminho. Essa descrição vai além da ferocidade das bestas anteriores e destaca um poder político-militar sem precedentes. Dentro da interpretação histórica defendida por uma ampla tradição cristã, esta quarta besta é identificada com o Império Romano, tanto por sua natureza esmagadora quanto por sua ligação com o ferro, o mesmo elemento que caracteriza o quarto reino na visão de Daniel, capítulo 2. No entanto, o texto não se limita ao Império Romano em sua forma clássica, mas projeta sua influência para o futuro, mostrando uma fase final desse mesmo sistema de poder. Isso é evidenciado pela presença dos 10 chifres, que mais tarde recebem uma explicação direta do anjo. Em Daniel, capítulo 7, versículo 24, o anjo diz a Daniel: E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e ele abaterá 3 reis. Esta afirmação é fundamental, pois confirma, sem ambiguidade, que os 10 chifres representam 10 reis que surgirão especificamente da quarta besta, ou seja, do mesmo sistema de poder que Daniel vem descrevendo. A visão não apresenta esses 10 chifres como reinos independentes, sem relação entre si, mas como uma estrutura de poder coordenada que emerge do legado romano. Nos últimos tempos, segundo essa profecia, o poder mundial estará concentrado em um bloco definido de 10 governantes ligados ao sistema da quarta besta, ou seja, o Império Romano. Os territórios desse império abrangiam a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. E dessas regiões emergiriam 10 nações que se uniriam como superpotências e concentrariam o poder mundial. Esse detalhe é crucial porque estabelece uma estrutura concreta para a compreensão da ordem política final antes do julgamento de Deus. Não se trata de um mundo multipolar indefinido, mas de uma autoridade concentrada e organizada. Enquanto Daniel contempla esses 10 chifres, um terceiro chifre, menor, surge dentre eles, substituindo 3 dos primeiros. Esse chifre menor é o Anticristo, o futuro líder mundial que emergirá das 10 nações que compunham o antigo Império Romano. Esse mesmo esquema profético é reforçado e expandido em Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13, onde se afirma explicitamente que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que por um curto período recebem autoridade juntamente com a besta e lhe entregam seu poder e autoridade. A harmonia entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 17 de Apocalipse demonstra uma clara continuidade profética. Os 10 chifres de Daniel são os 10 reis do Apocalipse, e ambas as passagens descrevem o mesmo cenário final de concentração do poder mundial. Nesse contexto profético, é significativo que os Estados Unidos não apareçam nem no capítulo 7 de Daniel, nem no capítulo 17 de Apocalipse, como parte dessa estrutura de 10 reis. A profecia situa o núcleo do poder final no domínio da quarta besta, ou seja, no sistema romano e sua projeção histórica. Se o poder mundial do fim dos tempos estiver estruturado em torno dessa herança romana,
Então os Estados Unidos não fazem parte desse bloco de 10 nações ou governantes. Essa ausência não significa que a Bíblia mencione explicitamente a queda dos Estados Unidos, mas indica que o país não ocupará um lugar dominante na estrutura final de poder global descrita pelas Escrituras. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradeço de coração por me acompanharem até o final. Se este conteúdo foi uma bênção para você, por favor, apoie-nos curtindo e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.